Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, queridos, eu deixei esse material para vocês lá na plataforma e eu resolvi então explicar e fazer o exercício com vocês, para não ficar esse negócio de que ó, o gabarito, né? Eu acho assim que fica meio pesado isso, né? Então eu vou explicar o conteúdo da folha e vou também fazer com vocês o exercício. Eu vou fazer de conta que vocês estão ali, né, participando dessa correção, tá? Então eu vou fazer rapidamente a explicação, né? Eu tô com a folha de vocês aqui que eu deixei lá no mural, né? E eu vou acompanhando a leitura e vocês vão acompanhando aí na folha de vocês, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Então, eu entreguei para vocês essa folha de substantivos que faltou falar sobre gênero e número, né? A gente vai falar do grau ainda, mas vamos devagar porque os vídeos têm que ser curtos, entende? Esse que eu vou fazer aqui vai ser da explicação dessa primeira parte da folha. Então a gente ficou nas aulas passadas, a gente falou que o substantivo, ó, acompanha lá na folha, conforme você já ouviu falar, é qualquer palavra que dá nome a alguma coisa. Então eu espero que tenha ficado claro que o substantivo é a classe de palavras que nomeia, né? Então eu coloquei alguns exemplos, né, de revisão: Deus, pedra, Camila, amor, pecado, livraria, pão, cantor, novela, pagode, axé, bolsa, mensalão, né, etc. Uma palavra, para ser definida como substantivo, tem que dar nome a alguma coisa, né? Senão não tem como ser substantivo. Aí, por exemplo, eu botei esse exemplo que uma aluna me perguntou, falou que tem dificuldade de identificar quando que é assim adjetivo. Aí eu botei um exemplo assim, ó, chata. Chata não dá nome para nada, né? Chata é um tipo, uma qualidade negativa que se dispensou alguém ou alguma coisa, né? Nada se chama chata. Alguém ou algo que é chato. Por exemplo, uma pessoa, uma novela, uma série, né? Um filme. Então, algo tem que ser chato. Então, chato ou chata não é nome de nada. Ele não quer dizer nenhum ser, não identifica nenhum ser na sua mente. Então, quando acontecer isso, que for assim uma qualidade, né, uma característica, algo que eu estou me referindo ao próprio nome, então aí já é um adjetivo. Mas eu vou dar uma aula sobre adjetivo. Eu só estou assim falando por alto, porque ela apresentou essa dúvida lá no privado, né? Que ela botou o exemplo de adjetivo lá e quando não era, entende? Substantivo. Então eu estou explicando isso para quem está com a dúvida, né? De reconhecer. Então chata não pode ser substantivo porque não nomeia nenhum ser, ele qualifica. Ele dá uma característica de um ser, tá? Mas depois eu falo isso com calma. Então, continuando aqui na folha, para ser bem rápido, para não ficar muito longo, tá, gente? Número e gênero dos substantivos. Então, nós vamos estudar a flexão de número e flexão de gênero. A flexão de número é o singular e o plural. Flexão de gênero é masculino e feminino. Bom, os seres em geral, ser é qualquer coisa. Lembra que tudo pode ser um ser, né? É só ter um nome que é um ser. Podem ser um ou mais, né? Então, os seres em geral podem ser um ou mais. Pode ser só um ou mais de um, depende. Então, por exemplo, podemos ter um filho, né? Ou mais de um filho, ou seja, filhos, né? Deus é um só. E o exame será de fezes, sempre no plural. Depende. Pode ser um ou mais de um. Pode ser um só ou sempre mais de um. Depende, né? Quando representa uma unidade, está no singular, está no número singular. Quando representa mais de uma unidade, está no número plural. Então, só parando aqui para falar que realmente tem palavras, né, que sempre estão, né, no número plural, por exemplo, que eu botei lá o caso de fezes, né? E tem palavras que tem um S que não tem nada a ver com o plural, como é o caso do pires, que o pires ele termina em S, mas ele é pires no singular e pires no plural, né? Então ele tem a mesma forma, né? Deus, no sentido de que a gente fala do Todo-Poderoso, aí só tem
dessa forma, né, no singular. Agora, se você for falar de mais de um, aí teria o plural Deus, né? Depende desse olhar, né? Bom, isso que é o número dos substantivos, se é uma unidade ou mais, se é singular ou plural. Bom, na língua portuguesa, o S é a marca para diferenciar o singular do plural, né? Nós temos o morfema S. Ele é um morfema que marca o plural. A sua ausência marca o singular, né? Então ele marca o plural. Lembrando que pires, por exemplo, tem S, mas tudo é radical, né? Estou falando assim no geral, né? Então, olha só, filho, plural é filhos, coloquei o S. Amores, coloquei o S. Bolsa, coloquei o S. Anão, coloquei o S. Porém, você vê que para amor, para amores, já tive que colocar um E. Por quê? Porque na língua portuguesa, toda sílaba tem que ter vogal. Então, não tem como eu colocar o S na frente do R, entende? Nesse caso aqui, tá? Anão não é direto anãos, né? Você vê que houve uma mudança para O, né? Isso tudo tem a ver com uma história, tá, gente? De evolução das palavras na língua, tem a ver com o latim, que não nos cabe aqui falar. Então, tem alguns plurais, né, que eles sofrem pequenas alterações fonéticas. Mas tudo tem um porquê, né? Ou é por causa dessa situação que eu falei de amores, que tem que ter vogal, ou é uma questão histórica, aí depende. Vamos continuar aqui. Isso, então, nem sempre o S vem solitário, então, né? Às vezes as palavras no plural sofrem modificações fonéticas, além de acrescentar o S, que é o que nós já falamos aqui. Isso é da história da língua que veio do latim e do grego e se transformou com o passar do tempo. Então, anão não apresenta plural anãos e sim anões. Ficou assim, tá? Quanto ao gênero, você deve lembrar também que de gênero, genética, genital, genitor, genes, né? Então, gênero tem a ver com masculino e feminino, não é verdade? Bom, substantivo tem também gênero masculino e feminino, mas nada a ver com macho ou fêmea. A palavra cadeira, por exemplo, é uma palavra feminina e não é uma palavra fêmea, não é? A palavra feminina criança serve para menino ou menina, né? A girafa pode ser girafa macho ou girafa fêmea, mas a palavra girafa continua sendo do gênero feminino. Então, com relação a essa questão, né? Então, a criança, né, é sobrecomum, né? Você sabe que criança, ela sempre vai ser a criança, não tem o criança. O sobrecomum, ele não aceita essa alteração, né, morfológica, né, no vocábulo dele, né? Então, mas criança permanece sendo uma palavra feminina, tá? Ela só é um substantivo sobrecomum. Mas ela continua sendo, girafa também continua sendo uma palavra feminina, só que do tipo epiceno, né? Que a gente tem que colocar o adjetivo macho ou fêmea, tá? Algumas palavras são masculinas, outras são femininas, né? Para saber quando uma palavra é feminina, basta colocar o artigo na frente delas, né? O a, para se for substantivo feminino, né? Se combinar, é feminino. E o se for masculino, né? Então o artigo tem que concordar, né, em gênero e número com o seu substantivo, né? Indo para a segunda folha. Então o substantivo é a classe de palavras que aceita artigos. Lembra que eu já falei isso, né? Então, Flamengo, presidente, caverna, lápis, amor. E às vezes um substantivo pode não aceitar um artigo em uma determinada situação, mas aceitar em outra. Por exemplo, então a gente tem Bangu, né? Bangu, ele é um substantivo próprio, né? Nome de um bairro, Campo Grande também. Porém, eu não posso falar assim, o Bangu é o segundo maior bairro em população da Zona Oeste, né? Campo Grande é o bairro com maior população na Zona Oeste. Então, não cabe botar o O antes de Bangu e Campo Grande. Eles não aceitam como bairros, mas se você, por exemplo, pegar esse Bangu e colocar no time Bangu, aí ele já vai aceitar. Então, o Bangu jogou contra o Vasco, por exemplo, né? Aí já aceitou,
Porque agora não é mais o bairro, é um time. Então ele mostrou que ele aceita sim artigo. Só que ele não aceita naquela situação ali de seu bairro. Campo Grande é a mesma coisa. Ah, vai ter um show lá no Campo Grande. Aí a gente está falando lá do estádio, né? Do Ítalo Del Cima lá. Que o pessoal fala assim, ah, vai ser no Campo Grande, né? Então, aí aceitou o artigo, porque já é o estádio, não é mais o bairro. Então, às vezes o artigo ele não entra numa situação, mas ele entra em outra, tá? Bacana, beleza aí, gente? Bom, então eu vou fazer o seguinte, para não ficar longo demais esse vídeo, né? Eu vou parar aqui com a explicação, né? Qualquer dúvida vocês me perguntam no privado, né? E eu vou passar para os exercícios, eu vou fazer junto com vocês, né? Vou fazer de conta que eu estou falando com vocês e vou fazer com vocês o exercício tirando as dúvidas, tá bom? Ó, beijo para vocês, tá? Vamos tentar fazer da melhor maneira, porque eu não quero ficar colocando só gabarito, né? Então, assim, eu vou pedir a paciência de vocês estarem vendo as explicações, tá bom? Então, até daqui a pouco com os exercícios. Tchau, gente. Beijo.